A decisão do Copom saiu e na prática o que a gente viu foi a confirmação de algo que o mercado já vinha sinalizando. Se você olhasse para o boletim Focus, que reflete a opinião dos principais economistas do país, a aposta era de manutenção da Selic. Por outro lado, quem coloca dinheiro de verdade na mesa, os investidores que operam os contratos de juros futuros, já viam precificando uma alta de 0,25 pontos percentuais. No final, só um deles estava certo. No caso, os investidores, porque a taxa Selic subiu para o novo patamar de 15%. Mas o interessante é ver que existiu uma divergência. Agora, se tem uma coisa que parece que todo mundo concorda, é que a Selic não deve cair tão cedo. E o motivo é simples, o papel do Banco Central é proteger o poder de compra da nossa moeda e garantir que a inflação fique sob controle. E para isso, o principal instrumento que ele tem nas mãos é justamente a taxa Selic. Sempre que a inflação ameaça sair do controle, o Banco Central precisa agir. E a maneira de fazer isso é deixando o crédito mais caro, reduzindo o consumo e, por consequência, aliviando a pressão sobre os preços. Pode parecer duro, e de fato é, mas historicamente, quando o Banco Central demora mais para agir, o custo para correr atrás da inflação costuma ser muito maior. A inflação corrói salários, tira o poder de compra das famílias, gera incerteza para investimentos e planejamento das empresas e penaliza principalmente aqueles que têm menos. E para você ter uma ideia da gravidade do cenário atual, a Selic agora está no maior patamar desde 2006. Aliás, se a gente volta um pouco mais no tempo, lá em 2005 o Brasil também enfrentava uma inflação alta. Naquele ano o IPCA fechou em 5,69, muito próximo dos atuais 5,32 acumulados nos últimos 12 meses. Só que há uma diferença importante. Lá em 2005, a meta de inflação era mais alta. O centro da meta era em 4,5, com tolerância de 2 pontos percentuais para cima, até 6,5. Hoje a meta é bem mais rigorosa, 3%, com um teto em 4,5. Ou seja, mesmo com a inflação recuando um pouquinho nos últimos meses, ainda estamos bem acima do teto da inflação, muito distantes do centro. Contudo, a boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que as expectativas de inflação para os próximos anos deram uma leve melhorada nas últimas semanas. Para o final de 2025, a projeção caiu de 5,44 para 5,25, mas ainda segue acima da meta. E para 26 e 27, o mercado espera alguma coisa entre 3% e 4,5%, o que ainda seria o limite, o teto da meta de inflação. Em outras palavras, mesmo que o Banco Central queira, não dá para afrouxar a política monetária nesse momento. Fazer isso seria arriscar ver a inflação sair ainda mais do controle, como já aconteceu lá no passado. E o motivo disso vai além das nossas fronteiras, porque o Banco Central não olha só para a inflação atual ou apenas para os números domésticos. Ele também acompanha de perto o cenário internacional. E lá fora, o preço do petróleo voltou a assustar com as tensões no Oriente Médio, reacendendo o risco de choques de oferta. Ao mesmo tempo, a política econômica dos Estados Unidos mudou de direção com a volta do Donald Trump ao poder, e aí você tem pacote de corte de impostos, o que diminui a arrecadação, tarifas, o Federal Reserve com cada vez menos espaço para reduzir os juros. E você tem que pensar por que isso importa pra gente. Porque quando os juros lá fora ficam mais altos, aquilo tende a sugar a liquidez internacional, vira um imã de dinheiro, fazendo que investimentos saiam do Brasil. Na hora de sair, esse real é trocado por dólar, então a cotação do dólar pode ficar mais alta, ou seja, o dólar pode vir a se valorizar, com isso teríamos inflação mais alta. E justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, o Banco Central precisa manter juros elevados para evitar uma desvalorização maior do real. Agora, se tudo isso parece só uma discussão técnica sobre juros e metas, é porque ainda não falamos da parte que realmente importa, que é como a inflação mexe diretamente com a sua vida. Quando a inflação sobe, o impacto ele é direto e imediato. A primeira consequência é a perda do poder de compra do dinheiro. O seu salário permanece o mesmo, mas o custo dos produtos e serviços aumenta. O resultado, as pessoas passam a consumir menos. O orçamento que antes permitia uma compra completa no supermercado, hoje não dá conta de todos os itens. E essa redução de consumo não acontece só pela alta de preços. Ela também aparece de forma mais discreta nas embalagens e nas prateleiras dos mercados. Um fenômeno cada vez mais comum, conhecido em inglês como shrink inflation, aqui a gente traduz para reduflação, mostra isso. O produto ele continua com o mesmo preço, mas a quantidade diminui. O pacote de café que antes tinha 500 gramas, agora tem 400. Caixa de cereal que antes tinha 1 quilo, vira 850. O sorvete de 1 litro agora tem 900 ml. Só que costuma haver um limite para a redução desse tamanho. E quando o produto já não pode mais diminuir, a indústria parte para uma outra estratégia, na minha opinião, até pior, que é a troca de ingredientes, pegando ingredientes de maior valor nutricional e que por isso costumam ser mais caros e colocando porcarias no lugar. É assim que a cobertura de chocolate vira sabor chocolate, que o leite vira bebida láctea, que o suco de frutas dá lugar a néctares com menos polpa e mais água, que o café vira sabor café. E não é só no supermercado que a inflação pesa, ela também atinge o custo da energia elétrica, do gás de cozinha, do transporte, educação, saúde. Ou seja, mesmo quem tenta reduzir o consumo acaba sentindo impacto nas despesas básicas. E um outro grupo que sofre com a inflação também é o poupador, aquele cara que até faz o dever de casa gastando menos do que ganha, mas não é sofisticado na hora de investir o seu dinheiro. Ele deixa aquele dinheiro simplesmente parado na conta ou na poupança, que é o que ele conhece, e vê o valor real desse dinheiro diminuir. Nominalmente ele até tem algum ganho, a poupança rende alguma coisa, mas malha ela vai empatar com a inflação. Quando não vai render menos. Porque se você pega mesmo em anos de Selic mais alta, onde a poupança costuma
costuma entrar naquela regra de 0,5% mais TR, ainda assim ela pode não subir o equivalente à subida do seu custo de vida. E essa é uma das consequências mais perversas da inflação. Ela pune justamente quem tenta ser financeiramente responsável. E nas faixas de renda mais baixas, o impacto é ainda mais forte, porque a maior parte do orçamento das famílias, aquelas com menos renda, na faixa do salário mínimo ou um pouquinho acima disso, vai justamente para alimentação e serviços essenciais. Ou seja, você não tem nenhum consumo discricionário que pode ser cortado, eles estão gastando simplesmente com o básico. E que infelizmente são os itens que mais têm subido de preço nos últimos meses. O resultado disso é uma perda real e contínua de qualidade de vida. E para entender de onde vem toda essa pressão inflacionária, é necessário que você olhe lá para Brasília. Porque mesmo que a gente tenha batido o recorde de arrecadação, o governo segue gastando muito mais do que arrecada. Para você ter ideia, em 2024 você pode fazer essa pesquisa na internet e você veria que janeiro foi recorde, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram 12 meses de volta mais rápida atrás de volta mais rápida. O Brasil arrecadou mais de 2,7 trilhões. No entanto, apesar de ter arrecadado como nunca, a gente também gastou como nunca. E o resultado disso é que o nosso déficit nominal, que já inclui essa diferença entre arrecadação e gastos e mais os juros da dívida, está se aproximando do incrível patamar de 8% do PIB. Um dos maiores do mundo, como você pode ver nos gráficos. Para você ter ideia, o Brasil só perde em termos de déficit nominal para países como Bolívia, que está extremamente fragilizada, praticamente não tem mais dólares no país, e Rússia, que está em guerra. E a dívida bruta do governo já está se aproximando da casa de 80% do PIB, com viés de alta. O próprio Banco Central, no último relatório de inflação, já alertou para o risco fiscal crescente. E como se o tamanho da dívida não fosse suficiente, bem acima da média dos emergentes, também tem outro fator que agrava ainda mais a situação, que é o fato do peso dos juros no orçamento público. Porque vários países têm dívidas muito altas. Os americanos estão devendo quase 130% do PIB. No Japão, passa de 200%. Mas se você olha os juros dos Estados Unidos e no Japão, eles são juros muito baixos comparados aos nossos. E o resultado disso é que só nos últimos 12 meses o Brasil desembolsou quase 930 bilhões em pagamento de juros. Isso representa algo em torno de 7,7% do PIB, segundo o próprio Banco Central. Para você ter uma ideia, esse gasto com juros ele consome praticamente 31% de toda a arrecadação do governo federal. Ou seja, quase 1/3 de tudo que o governo arrecada, tirando dinheiro do nosso bolso, some só para pagar os juros da dívida. Isso antes mesmo de pensar em saúde, educação, segurança ou qualquer serviço público. E aí alguns vão falar, né? O pessoal da esquerda gosta muito de falar isso. Pô, mas a culpa então é dos investidores gananciosos que querem mais dinheiro. Vamos lembrar que essa dívida só existe porque o governo gasta mais do que arrecada. Aliás, vamos tirar governo porque parece que eu tô concentrando só nesse, né? Mas na verdade isso é quase uma política de Estado no Brasil. Praticamente desde 2014, a gente, com exceção do último ano do governo Bolsonaro, com um certo truque ali da questão dos precatórios também, então a gente pode falar que basicamente o Brasil vive gastando mais do que arrecada através de, entre aspas, um cheque especial. Só que, à medida que a gente continua gastando mais do que arrecada e tornando a dívida cada vez mais alta, os juros também ficam mais altos para financiar essa dívida, já que a gente se torna um devedor mais arriscado. Só que isso aumenta ainda mais o nosso déficit. E aí, com isso, o risco aumenta, investidores tiram dinheiro daqui, o dólar sobe, a inflação sobe, para conter a inflação, os juros ficam mais altos, numa espécie de círculo vicioso do mal. E aí nós temos um problema aqui no nosso país, porque, diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde boa parte da dívida é prefixada, aqui a maior parte da nossa dívida é atrelada à taxa Selic. De modo que quando ela aumenta ou permanece alta por períodos maiores, o que a gente deve ver ao longo de 2025, o carrego dessa dívida fica ainda maior. Aí o mercado olha o tamanho da dívida, olha o tamanho do déficit, que fica maior com esses juros mais altos, e exige um prêmio de risco cada vez maior. E aqui que entra um ponto que muita gente esquece. Porque quando uma empresa ela gasta mais do que ela fatura, com o tempo ela tende a quebrar. Quando uma pessoa faz a mesma coisa, ela fica com o nome sujo, ela perde crédito, pode ter a conta bloqueada e não consegue mais se financiar. Mas quando é o governo que gasta mais do que arrecada, a conta não sobra só pro governo, ela sobra pra você, pra gente. Por vezes essa conta ela vem disfarçada na forma de novos impostos, com a desculpa da justiça social, que o governo tem tentado fazer bastante. Só que o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Se você pega dados do FMI, a nossa arrecadação já equivale a quase 40% do PIB. Isso supera a média dos países mais ricos do G7 e também supera bastante a média dos países emergentes, como você pode ver nesse gráfico. Mas os efeitos não param por aí. O descontrole fiscal provoca a fuga de capitais, disparada do dólar, alta dos juros e, no final, recessão e empobrecimento generalizado da população. Na prática, você acaba sofrendo uma mistura de tudo isso. E por que os políticos continuam recorrendo a essa escolha? A resposta é bem simples, porque o sucesso político não vem do controle da máquina de imprimir dinheiro, vem do seu uso. Então, quanto mais um político gasta, principalmente uma população pouco educada, o retrato do Brasil, maior a chance de que ele venha a se reeleger. Só que a conta uma hora chega. E o próprio ministro da Fazenda, ele já admite publicamente, né? O Brasil dificilmente vai cumprir a meta que foi estipulada lá atrás de zerar o seu déficit primário em 2025. Lembrando, esse é só o primário, diferença entre arrecadação e gasto. Ainda tem toda a questão dos juros da dívida. E a solução para o ministro, para o governo, para tentar equalizar mais essa conta, é continuar aumentando imposto. Afinal, parece que falar de corte de gasto lá em Brasília é algo
algo proibido. E devido a isso, nós tivemos nas últimas semanas um vai e vem na questão tributária aqui no país. O Executivo editou 3 decretos diferentes, mexendo no IOF, e ainda tenta emplacar uma medida provisória para aumentar a tributação sobre investimentos antes isentos, aumentar para aqueles que já tinham imposto, né, colocar 17,5%. Eu, inclusive, fiz um vídeo específico sobre isso, eu vou deixar o card aqui. E o objetivo, claro, é aumentar a arrecadação a qualquer custo, mas talvez, né, isso não seja mais possível. Porque na última segunda-feira, a Câmara dos Deputados deu um recado claro ao Planalto. Com 346 votos a favor e 97 contra, os deputados aprovaram com urgência a derrubada daquele decreto do aumento do IOF. Isso traz uma tensão a mais para o clima político. O Congresso está insatisfeito, a relação entre o Executivo e o Legislativo ela tá ruim, talvez até um dos piores pontos desde o início do mandato do governo Lula. Atrás no pagamento de emendas parlamentares, essas medidas impopulares de aumento de imposto também não costumam ficar muito boas em anos mais próximos de eleição. E o próprio desgaste crescente com a condução da economia, o que se reflete nas pesquisas de opinião. Se você pega as pesquisas mais recentes, a aprovação do governo ela está em queda livre. E isso acontece mesmo em eleitores de renda mais baixa, que teoricamente seria uma base de apoio maior para o governo Lula. Só que esses também são os que mais sofrem com o aumento da inflação, no preço dos alimentos e na perda do poder de compra. E aí com isso a gente tem esse retrato, onde de um lado o governo ele segue gastando, do outro o Banco Central ele tenta conter os danos à medida que ele aumenta juros, o que não é um processo inócuo, né? No meio disso todos nós pagamos a conta, através de crédito mais caro, uma inflação ainda persistente, e a sua consequência que é a perda do poder de compra do dinheiro. E para fechar esse vídeo fica a pergunta mais importante, né? Porque para quem já leu meu livro, eu tenho uma opinião muito clara sobre a inflação e moeda fiduciária. Na época da pandemia a gente ouviu bastante os presidentes do Banco Central pelo mundo falando que a inflação era temporária, mas na verdade o que é temporário é a nossa vida, o nosso tempo aqui. A inflação e moeda fiduciária ela é permanente, é uma política de Estado, ela extrapola governo. Então entra governo, sai governo, você vai continuar vendo nos sites dos bancos centrais pelo mundo uma meta de inflação, que à primeira vista parece pequena, né? Mas se você bota 4,5% de inflação ano após ano, em 10 anos seu dinheiro está comprando metade das coisas que comprava anteriormente. Evidentemente há moedas que sofrem mais com inflação e outras que sofrem menos, mas toda moeda fiduciária tem a mesma direção, para baixo. Por isso, quando algumas pessoas perguntam, pô, como é que eu faço para me proteger do que está acontecendo? Tem uma velha frase que eu falo sempre, né? Eu acho que o investidor prudente é aquele que tira uma parte do dinheiro do país para economias que sofrem menos com esse processo e também o país do seu dinheiro, e não só o Brasil, todos os países, porque, como eu disse, moeda fiduciária para baixo. Na hora que ele começa a adentrar o mundo cripto, principalmente através do Bitcoin. Então eu sei que vários de vocês já fazem esse dever de casa, mas para aqueles que querem aprender mais sobre isso, eu vou lembrar que no dia 21 de julho a gente abre a turma 8 do Viver de Renda Cripto, que é um curso focado exclusivamente em criptomoedas. Você pode chegar sem saber nada, que a gente vai te pegar pela mão com suporte respondendo as dúvidas, aulas muito didáticas dadas pelo Felipe da Paradigma, na minha opinião, um dos caras que mais entendem do assunto aqui no Brasil, para que você possa montar sua carteira cripto, ter indicação de ativos lá, aprender a gerar renda passiva no mercado de finanças descentralizadas, recebendo retorno em dólar e até aprender como é que você pode fazer para trabalhar com esse mercado. É um curso bem completo. Para aqueles que querem mais informações, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo.